Conteúdos da semana. Então, você tem aí, página 135. Nós vamos discutir nesta semana o que é domínio e contradomínio. A importância de discutir o domínio é que ele vai determinar ou não se uma função existe, ou se uma função se define dentro do conjunto dos números reais. Eu convido vocês a lerem a página 135 com calma. Aí vem a página 136 com exercícios resolvidos, e eu já adianto aqui que para você discutir o domínio de uma função, só precisa de 2 detalhes: observar se essa função vem em uma fração, se a variável está numa fração e essa fração estiver no denominador. Ou, como no caso aqui, f de x, vocês observem que a variável x, ela se apresenta no denominador, correto? Ou outra situação, se essa variável aparece dentro de um radical, como você está vendo aqui, x dentro do radical. Então, são 2 situações importantíssimas que vocês vão discutir no domínio. Isso aí pode definir ou não a existência da função. Por isso é que a gente diz assim, vai analisar uma função antes, tem que discutir a condição de existência dessa função. Aí o próximo assunto também é o zero de uma função. A gente já adiantou esse assunto, o zero de uma função, o que vem ser? É exatamente aquele número que quando você substitui na função, ela zera. Aí você observa esse gráfico aí. Esse gráfico ele não está trazendo a lei da função, a lei de associação, não traz. Aí a página que é o exercício resolvido, né? Ela não traz. Então, como é que você observa num gráfico sem nenhuma lei, mas aí você vê os números? Então, você vai procurar quem é o número que está na linha do x, menos 7, o outro número 3 e o outro número 9. Esses 3 números aí é que você vai chamar de zeros da função. Por quê? Porque esses números, na verdade, todo número que fica na linha do x, as suas coordenadas são o número e 0. Então, as coordenadas do menos 7, por exemplo, quais são as coordenadas do menos 7? É menos 7 e 0, entendeu? A imagem é 0. Por isso, menos 7 é chamado de zero da função. O menos 7 é o número que, quando você colocar na lei da função, a imagem dele vai dar 0. Assim mesmo vai acontecer com 3 e com 9, tá certo? Na página 139, você também, por favor, leia tudo que está aí. Vai falar de variação de função. O que é a variação de função? Vamos discutir nesse exemplo aqui, que está na tua própria página aí. Olha aí, você tem, o autor apresenta para ti um gráfico e pede para você estudar a variação dessa função. Aí, gente, eu vou adiantar que a coisa é mais simples possível. Então, você vê, a função f, ela já vem aqui, ó, nesse intervalo de 3 a 9, correto? No intervalo aqui no eixo x, entre 3 e 9, essa função está crescendo. E no intervalo de 9 a 18, essa função está decrescendo. No intervalo de 18 a 24, a função não cresce nem decresce, ela continua constante. Então, são 3 variações. A função pode ser crescente, pode ser decrescente e pode ser constante. Esse é o assunto aí também desta semana. Aí você vira na página 140, ele detalha o que eu já te falei. Página 141, exercício para você fazer. Página 142, continua o exercício, e daí você vem na página 143, que é a taxa média de variação. Como que é isso? Taxa média de variação. Aqui sim você vai ter um cálculo para fazer. E o cálculo é o mais simples possível. O que vem ser esse cálculo? É só você calcular a razão entre a variação das ordenadas sobre a variação das abscissas. Aqui, gente, isso aqui a gente chama esse delta, você vai chamar de variação das ordenadas, e esse outro delta, variação das abscissas. Então, você vai pegar as ordenadas diminuir, vai pegar as abscissas diminuir no mesmo intervalo e discutir o valor. Se o valor der positivo, você vai dizer essa função é crescente nesse intervalo. Se o valor der negativo, a função é decrescente. Se o valor der 0, a função é constante. Aí você vira na página
144, ele já traz as continhas que eu acabei de falar e um exercício para você verificar, tá certo? Funções inversas, na página 145. Tudo isso é para você estudar nesta semana. O que vem ser função inversa? Aqui eu faço um destaque para o que ele apresentou aí. Vamos analisar aqui só no gráfico por enquanto. Então, o que você observa nesses dois gráficos aí? Primeiro gráfico. Quem é o domínio? Se você fosse escrever o domínio aí, o domínio vai ser, eu vou só marcar, tá bom? O domínio vai ser os 50, 100, 150, 200, domínio na linha do X. Quem é a imagem, ou contradomínio está aqui, ó, a imagem de 50 é 45, a imagem de 100 é 55, a imagem de 150 é 65, a imagem de 200 é 75. Pronto, isso aqui é a função, ele pode chamar isso aí de função f, tá bom? Uma função f de x qualquer aí, tá certo? Você pode analisar a função dessa forma. Pronto, simples, não é isso? Aí ele pergunta, pronto, se eu te der uma função f, onde para cada valor de x eu tenho um valor y correspondente, eu posso ter a inversa dessa função. O que vem ser a inversa, a função inversa? Olha a forma de escrever a função inversa. Eu te dei a função f, então agora tu escreve a função f, mas bota menos 1 aqui no topo, tá? Menos 1. Quando você escreve isso, aí você está falando assim, a inversa da função f. O que acontece nessa inversa? Olha, antes o que era imagem agora é domínio. Agora o 45 passa a ser domínio e o 50 passa a ser imagem. O 75 que era imagem antes na função f, na inversa ele passa a ser domínio e o 200 que era o domínio passa a ser imagem, tá certo? Você inverte a posição aí. O que é o conjunto domínio passa a ser conjunto imagem, o que é conjunto imagem passa a ser conjunto domínio. Isto a gente vai aprender o cálculo para resolver isso. Estamos na página 145, agora a página 146 ele continua explicando e também na página 146 ele dá uma dica de como você pode obter a função inversa. Já adianto que nem toda função é invertível, nem toda função tem inversa, tá certo? Então, aqui é um exemplo que ele colocou para você dar uma olhada com calma aí no seu livro, tá certo? Nesse exemplo aí da página, e onde ele coloca f de x é igual a 3x menos 1, é a função dada. E o que foi que ele encontrou de função inversa? Tá aqui, ó, f de x é igual a 3x menos 1. E a inversa dela deu exatamente f elevado a menos 1, que já indica que é a inversa, tá? De x é igual a x mais 1 sobre 3. Repare que elas duas aqui, a lei ficou diferente, percebeu? Que é a função f, aqui é a inversa da função f. Então, eu posso dizer que esta função aqui, ela é invertível. Esta semana, a gente para em função inversa. Então, você tem até a página 147 e 148 para fazer seus estudos e responder exercício. Aquilo que você não conseguir responder, por favor, encaminhe tudo lá no Classroom, que a gente vai estar discutindo as possíveis soluções e tirando a sua dúvida, tá certo? Então, novamente, o tema de vocês para esta semana começa a partir de domínio, página 135 até a 147, 148, tá bom?